Vamos resolver agora a questão 73, e a questão 73 fala o seguinte: um recipiente metálico cujo coeficiente de dilatação volumétrico tem valor igual a 3,6 vezes 10 a menos 5, aqui é a menos 5, tá? Elevado a menos 5, tá bom? Graus Celsius a menos 1, na temperatura de 20 graus Celsius. Apresenta um volume interno de 0,2 litros e está completamente cheio com o líquido X. Então isso aí significa, só para a gente começar a elaborar aqui o exercício, a resolução, né, do exercício, aqui a gente vai ter um vasilhame, né, um recipiente, né, então ele está cheio, está aqui, ó, um vasilhame de volume de 2 litros, tenta fazer essa questão bem devagarzinho para a gente entender, e cheia do líquido aqui, ó, cheia desse líquido, tá cheio. Então aqui, então na verdade nesse momento aqui o que a gente tem? A gente tem um volume do recipiente e o volume do líquido iguais. Tem 0,2 litros aqui dentro e o vasilhame comporta 0,2 litros. E aí ele continua. Quando o conjunto recipiente, mais o líquido é aquecido a uma temperatura de 120 graus, então ele sai de 20, vai para 120 graus Celsius, extravasa um volume de 2,08 centímetros cúbicos de líquido. Determine em graus Celsius a menos 1 o valor do coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Então é preciso entender primeiro o seguinte, né? Quando ele sofre esse aquecimento, eu vou fazer aqui vou extrapolar, né? Mas tanto que eu estou bem extrapolando, é óbvio que não acontece isso, essa dilatação, né, do recipiente a gente não consegue observar com os olhos, né? Mas ali acontece de qualquer forma. Então aqui, olha, houve uma dilatação tanto do líquido quanto do recipiente. E aí ainda houve o quê? Um transbordamento, né, de 2,08 centímetros cúbicos de líquido. Então, para começar, a gente vai calcular o quê? O volume do recipiente, né? Então vamos lá. Para a gente ver o quanto aqui, ó, o volume inicial, estou falando do recipiente, tá? E o volume final. E a gente quer ver, né, quanto que ele variou, tá? Então a gente primeiro vai calcular aqui o ΔV, depois a gente calcula o V final. Então vamos lá. ΔV, volume, né, vai ser igual, variação do volume é igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes o ΔT. O ΔV é exatamente o que eu quero saber. O V0 eu tenho, é 0,2 litros, 0,2 litros é igual a 200 centímetros cúbicos. Vou botar aqui. 0,2 litros é igual a 200 centímetros cúbicos, né? Eu tenho 3,6 vezes 10 a menos 5, né? E a variação de temperatura vai ser o quê? 120, vou escrever aqui também, ó, 120, temperatura final, menos a inicial, que vai dar 100 graus Celsius, né? Então tá aqui, agora a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui, que vai dar, olha só, eu tenho, esqueci de botar o 100 aqui, né? Eu tenho 200 vezes 100, vai dar 2 vezes 10 a quarta, vezes 3,6 vezes 10 a menos 5. Então eu tenho aqui, fazer uma multiplicação, ó, 2 vezes 3,6 eu vou ter 7,2, vezes, ó, potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, repetir a base, 10, somei os expoentes, 4 menos 5, menos 1. Então, centímetros cúbicos. Essa aqui foi
essa variação aqui, tá bom? Agora, o que acontece? Essa variação do volume do recipiente aconteceu também aonde? Aconteceu também com o líquido, tá? Então, como é que a gente vai encontrar essa variação do líquido? A gente não tem como encontrar, por quê? A gente não sabe o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, mas através do volume que a gente viu ali que aconteceu, a gente pode calcular. E como que é? Veja só, eu tinha um volume inicial de quanto? Volume inicial de quanto? De 200 centímetros cúbicos. Ele variou quanto? Variou, posso fazer aqui, ó, 10 menos 1 vai ficar 0,72 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho a variação do volume, ela é feita como? Volume final menos o volume inicial. Eu tenho aqui, ó, minha variação de volume, 0,72, né? Não sei o meu volume final e tenho o volume inicial, que valia 200. Fazendo essa conta, eu vou ter que o meu volume final é de quanto? É de 200 mais 0,72, que vai dar 200,72. 200,72. Então, esse é o meu volume final do quê? Do vasilhame. Aqui, ó, do vasilhame. Sendo que, presta atenção aqui numa coisa, o que aconteceu? Ele transbordou 2,08 centímetros cúbicos do líquido. Então, por que aconteceu isso? Porque o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido ele vai ser maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, olha só, eu tinha esse volume aqui, aqueci, chegou esse volume do recipiente. E junto com o líquido, então o que aconteceu? O volume do líquido saiu desse aqui e foi para esse aqui também. Só que ele ainda transbordou um pouco. Então o volume do líquido vai ser o quê? Esse volume, o volume final do líquido vai ser esse volume total, né? Esse volume total mais esse aqui. Aí a gente vai ter o volume todo do líquido. Então o volume, vou até fazer de outra cor aqui. Vou fazer aqui, ó. O volume final do líquido vai ser o quê? 200,72 mais quanto? Mais 2,08. Mais 2,08. Quando eu faço isso aqui, ó, o volume final vai ser igual a quanto? Ó, que é vírgula, tá? Eu vou ter, ó, 8, 2 mais 8, 10, certo? Vai um aqui, vai ficar 8,202, né? 2 mais 0 ali vai dar... Então, vai dar isso aqui, centímetros cúbicos. Então, agora, quando eu for escrever a fórmula para resolver, para descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, eu vou ter que fazer o quê? Ó, variação, volume inicial do líquido, aqui eu estou falando do líquido, vezes coeficiente de dilatação do líquido, diferença de temperatura que aconteceu. Então, eu tenho o volume final do líquido, lembrando que ΔV é igual a 202, eu pensei e não escrevi, ΔV, ó, ΔV é volume final menos volume inicial. ΔV vai ser igual volume final, esse aqui, do líquido, a gente está trabalhando com o líquido, 202,8
menos o volume inicial. Quanto que é o volume inicial? 200. 200. O volume inicial, 200. Quando eu faço essa continha, eu encontro o quê? 2,8 centímetros cúbicos. Tá bom? Então agora eu posso jogar aqui e encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica. Então vamos lá. 2,8 igual a V0. V0 é quanto? 200. Coeficiente de dilatação dela não tem. O ΔT ele sai de 20 e vai para 120. Então, 100. Fazendo essa conta aqui, eu vou ficar, ó, coeficiente de dilatação volumétrica, né? Vou dividir aqui, ó, posso dividir esse 2 por aqui, eu vou ficar com 1,4. Então, eu vou ficar, e aqui 100, né? Então, eu vou ficar com 1,4 dividido, ó, por 100 vezes 100. 100 vezes 100 é a mesma coisa que 10 a quarta. Então, eu tenho que 1,4 sobe multiplicando com expoente negativo, eu vou ficar com 10a menos 4. 10 a menos 4 o quê? Graus Celsius elevado a menos 1. Coeficiente de dilatação volumétrica. Olha aí, tira uma foto. Então a gente tem como resposta certa a letra C. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.